Olá, minha querida turma do CPC 3. Estamos começando mais uma aula aqui de Direito Processual Civil sobre o tema da concessão de liminares dessa vez, não é aquela lei especial. Nosso tema do semestre são procedimentos especiais. Nós temos procedimentos especiais no CPC e procedimentos especiais fora do CPC, que é a tal legislação extravagante, né? No direito processual penal, no direito penal e processual penal, vocês sabem que tem várias leis extravagantes, inclusive eu tenho a impressão que é uma disciplina específica da, da graduação de vocês, né? Legislação extravagante, algo nesse sentido do direito penal e processual penal. Aqui no processo civil, no fundo, é a mesma coisa. Você tem leis extravagantes também que regem procedimentos específicos, né? Nós falamos já sobre a 9.099, a 10.251, né? A Lei 10.259 de 2001, a 12.153 de 2009. Então você percebe aqui que tem vários procedimentos especiais, né? Um dos procedimentos especiais que está contido no CPC é a ação monitória. A gente vai falar em breve das ações possessórias, né? E desapropriação também, que estão no CPC. E também eu trouxe para vocês aqui um procedimento que não é muito dito, mas sempre cai em prova. Cai em prova do quê? De promotor, de juiz, de procurador, né? Procurador, tanto procurador do Ministério, tanto procurador da República e promotor do Ministério Público, né? Quanto o procurador do Estado, município e da União. Então, pessoal, é um tema muito relevante. Não dá para a gente dizer que, na minha visão, é um dos temas que mais cai em prova. E a lei é muito pequena, então eu entendi que isso é o mais adequado para vocês nesse momento. Que lei é essa? É a Lei 8.437 de 92, tá? 1992. Isso aqui é o quê? Governo Collor, transição para o governo Itamar Franco, tá bom? Vamos colocar aqui. Ah, foi o Collor que inventou isso aqui? Não, pessoal. Isso aqui já estava lá na presidência desde a época do Sarney, né? Então, assim, já é uma coisa que já estava sendo elaborada. Agora vocês percebam que essa lei ela é atual, tá? Ela é aplicada de 92, mas ela é bem atual. Só que tem alguns mecanismos processuais dessa lei que já não são tão úteis mais. Por quê? Porque nós tivemos outras leis que essa lei fazia referência que foram renovadas. Por exemplo, a lei do mandado de segurança. Existiu uma lei do mandado de segurança antigona que foi renovada por aquela lei de 2012. Então, a lei do mandado de segurança ela revogou, em parte, termos dessa lei que se aplicava ao MS. Porque a lei do mandado de segurança, a lei da ação civil pública, a lei da ação popular, elas formam esse mais o CDC também, Código do Consumidor, uma parte do CDC, forma esse microsistema de tutela coletiva que vai ser um tema específico da aula de direito ambiental que eu tô formando para a turma de direito ambiental, tá? De AD. Então, lá eu vou deixar o link na descrição depois do vídeo, quando eu gravar aquela próxima aula, que já está no final do semestre, né? E aí você vai ver o quanto impactou essas leis que vieram após essa lei de 92, quanto ela impactou o microsistema de tutela coletiva. Então, pessoal, não dá para você pensar que ler essa lei digamos assim, de corpo e alma e achar que ela se aplica integralmente. Não é bem assim. Numa prova de segunda fase você vai adoçar. E tem coisas que você vai ler nessa lei que não vão ser perguntadas na primeira fase. E se for perguntada, não vai ser de acordo com a redação dessa lei, mas sim com a redação das alterações da revogação tácita, né? Que revogação expressa é quando o dispositivo da lei coloca, olha, revogam-se os termos, revogam-se os artigos tal da lei tal, o artigo tal, tipo o pacote anticrime fez. No caso, foi uma revogação tácita que aconteceu em alguns dispositivos. Então a gente vai se concentrar aqui naquilo que está valendo. E tem umas dicções da lei, uns textos legais, que a gente vai comentar aqui rapidamente o porquê que ele não tem validade mais, tá bom? Ou seja, por que houve uma revogação tácita. Lembrando, é revogação tácita. Não é suspensão da execução da lei. Tipo acontece na norma geral, né? E na norma suplementar do Estado. Aí, por exemplo, enquanto não tiver norma geral, está na Constituição isso, tá, pessoal? Acho que é o artigo 24, se eu não me engano, ou 25. Enquanto não for editada uma norma geral, a competência do estadual é plena, né? E, portanto, ela pode editar uma norma que, inclusive, inclua a competência para editar normas gerais. E aí, caso sobrevenha uma norma geral por parte da União, que detém a competência originária,
Aí suspende a eficácia dessa lei estadual que estava vigente. Isso não é o caso aqui, tá? É revogação tácita mesmo. Então aquela parte da lei passa a não existir mais. Tá bom. Colocado esse preâmbulo na nossa explicação, vamos passar propriamente à lei. Eu coloquei aqui a lei, ó. Perceba que ela tem 5 artiguinhos, tranquilinhos e tal, né? O que a gente vai responder durante essa leitura dessa lei? A gente vai responder isso aqui, ó. Tá bom? Só isso aqui que a gente vai responder. O que é uma liminar? O que é um ato do poder público? O que é poder público também, né? Tutelas antecipadas de evidência e de urgência. São conceitos que, se a gente compreender, a gente entende a lei. A competência funcional e material para julgar MS é a mesma para julgar as liminares contra o poder público. Aí eu fiz observações aqui que é justamente o que eu quero dizer para vocês, tá bom? Então, aqui embaixo, essas são todas as observações da aula e aqui é propriamente o texto normativo. Vamos acompanhar aqui por esse aplicativo que eu tenho, que eu já falei que é o Vademecum Brasil, muito bom, tá bom? É sempre atualizado, de vez em quando dá uma mancadinha, mas é raro, tá? Você compra o Vademecum físico também para dar uma procurada. E fica atento nas aulas aí, tanto da SMAN quanto de fora. Tá? Porque é normal você fazer uma coisa aqui que não está atualizada, é normal. Tem que ficar ligado. Enquanto vocês estiverem aí estudando para concurso, na advocacia, tem que ficar ligado. E se especializar. Porque não tem como ver tudo, né? Mas enfim, pessoal, vamos para a leitura então da lei. Vem comigo aqui para o artigo 1º. Vamos lá. Artigo 1º. Não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva. Aqui você vai se embananar já, né? Esquece isso aqui. Não será cabível medida liminar contra atos do poder público toda vez que a providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança em virtude da vedação legal. O que ele quis dizer? É o seguinte, pessoal, olha, quando a lei do mandado de segurança disser que não cabe liminar, naquele tipo de contenda, mandado de segurança é sempre em face de autoridade que detém a potestade pública, tá, pessoal? Não tem como você fazer um mandado de segurança contra mim se eu não tenho, né, contra o professor Desmã. Porque abuso de poder derivado do Estado. Você entende? Ou você tem uma concessão de um serviço público estatal, aí você ajuiza em face daquele concessionário, certo? Que está exercendo, portanto, um serviço público. Não tem como você fazer um mandado de segurança em face de um médico privado. Não tem sentido isso. Então, o fato é o seguinte: onde a lei do mandado de segurança proibir a liminar, você não pode, né, utilizar de outros expedientes para fazer um pedido liminar também. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Já está aqui, ó, já matou. Então, nesse artigo caput aqui, você já entendeu que essa lei ela trata de procedimentos das liminares contra atos do poder público. São de todas as liminares. Qualquer liminar que você vá pedir. O que é liminar, pessoal? Liminar é uma decisão que vem antes do momento correto. Do momento não correto, mas do momento ordinário, do momento comum, do momento de praxe. Quando é que uma decisão deveria vir no momento de praxe? É na sentença, pô. É na sentença. Você entende? Quando a competência originária do Tribunal de Justiça, o TRF, é no acórdão. Não é? Quando a competência é originária. Agora, no processo de conhecimento que corre no primeiro grau, o momento correto de vir essa sentença, essa decisão final, é na sentença. É depois da audiência de instrução de julgamento, caso haja necessidade de produção de prova. Caso não haja necessidade de produção de prova, é depois do despacho saneador, que na verdade é decisão saneadora. O que é decisão saneadora? Você fixa os pontos controvertidos, vê se precisa produzir prova ou não e julga o processo, porque não tem necessidade de produção de prova. É só uma questão de você exercer o seu convencimento motivado, você é magistrado. Então, gente, o que eu quero dizer aqui? Essa lei buscou regular todos os pedidos de liminar, ou seja, de decisão que vem antes da sentença, contra ato do poder público. Essa foi a intenção. Olha, se você quiser uma liminar contra o Estado lato sensu, Estado, município e União, você vai ter que obedecer essa lei. Então essa lei é uma lei nacional, pô. Você entendeu que essa lei é lei nacional, não é uma lei federal, é uma lei nacional.
Se aplica a Estado, município e União. Entenderam? Vamos colocar isso aqui? É uma lei nacional. Eu sempre tenho que dizer isso, porque o pessoal às vezes se enrola, né? É uma lei nacional. O que a Lei 8666 é da licitação em contratos administrativos? É uma lei nacional também, é uma norma geral de licitação em contrato administrativo. Pô. Isso aí ninguém quase fala, né? Mas aí o cara se enrola todo. Ah, professor, mas tem lei própria de compras governamentais e tal. Sim, mas essa é uma competência suplementar. Você não pode bater de frente com a Lei 8666, você pode suplementá-la. É isso. Tá? E aqui é a mesma coisa. Aqui são as diretrizes gerais. Tá, pessoal. Então esse é um procedimento, são normas gerais, inclusive procedimentos relacionados a liminares que são pedidas e eventualmente concedidas contra em face do poder público. É isso. Pegaram? Tá bom. 92. Só que veio depois outras leis, conforme eu disse para vocês na parte lá no início da aula, que modificaram isso. E aí você tem que saber, por exemplo, a lei do mandado de segurança. Então essa lei do mandado de segurança que ela fazia remissão é aquela lei antigona do mandado de segurança. Né, lá do Kubitschek, né, década de 60, se eu não me engano. Então, a lei que vige hoje no mandado de segurança, por exemplo, é de 2012. Então é muito mais recente, é 20 anos depois, pô, dessa lei. Então, naturalmente, a lei do mandado de segurança vai ter uma relevância maior em alguns trechos e vai revogar tacitamente essa lei, correto? Então vamos lá, já estabelecemos que é uma lei nacional, esse é o primeiro ponto. Sobre o que é uma liminar, já expliquei para vocês, é aquilo que vem antes da sentença, não é? É uma decisão que vem in limine, à porta, que vem antes, né? Que é um ato do poder público. Pessoal, isso aí é um ato do poder público do executivo, do executivo exercendo suas funções típicas. Lembra daquela classificação da Alexandre de Moraes? Funções típicas, funções atípicas do direito constitucional? Das funções típicas do poder executivo. Mas do poder legislativo e judiciário existem as funções atípicas. E aí, no caso, o conceito de poder público também abrange o exercício das funções atípicas do poder judiciário e do poder legislativo. Então vocês já entenderam o que é um ato do poder público. É um ato que deriva, ato administrativo. Se for uma decisão judicial ou uma decisão judicial ou uma elaboração de lei, você não vai poder colocar uma liminar, né? A não ser que você judicialize, porque nada afasta nada segundo aquele princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é o artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República, você vê que nenhuma demanda poderá escapar da apreciação judicial. Você pode litigar em relação a tudo, né? Você pode judicializar tudo. Mas o ato do poder público, em regra, é um ato administrativo que deriva de qualquer um dos poderes, no exercício das suas funções típicas ou atípicas, no caso dos outros dois. Tutela antecipada de evidência e de urgência. Pessoal, são essas providências. Tutela de evidência é quando não existe controvérsia sobre um determinado pedido. E a tutela de urgência é aquela, no caso, que você necessita preencher os requisitos da plausibilidade do direito, que é o fumus boniuris, né? E do periculo in mora, que é o perigo na demora, o risco, né? De você não conseguir um provimento útil, caso demore o tramitar processual correto, ordinário, comum, o procedimento que se aplica a todo momento. Se você for esperar esse momento, o seu direito perece. Então você precisa, por exemplo, desses dois requisitos, tanto da fumaça do bom direito quanto do perigo. Fumaça do bom direito, que seria o supedâneo mínimo de argumentos que sustenta aquela tua pretensão, né? E aí, paralelamente, que é o perigo na demora, periculum in mora. Tá bom? Isso aí tem em qualquer lugar da internet aí. São sempre os dois requisitos para qualquer liminar. Às vezes os caras mudam uma palavra, mas a ideia é essa, tá bom? São essas duas expressões latinas. Fumus boniuris, periculum in mora. Periculum, tá? Com M no final. Tá, pessoal, o que o artigo 1º diz? O artigo 1º é danado. Ó. Não será cabível medida liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar com as ações de natureza cautelar preventiva, que no caso de tutela antecipada, tá? É isso que ele quer dizer. Porque não existe mais procedimento cautelar independente, antecedente ao processo, não existe mais isso, tá? Então você faz um pedido avulso de uma tutela antecipada num processo preparatório, que em seguida vai vir um processo principal. Tá? A gente chamava isso de cautelar e tal, mas isso não tem mais relevância.
Quem quiser estudar isso, depois eu vou gravar uma aula sobre isso, tá? Em algum momento, não prometo para agora, mas assim, em algum momento aí eu vou me inspirar e vou gravar uma aula sobre o que é tutela cautelar, tutela antecipada, tutela satisfativa, tutela antecedente, né? E etc, etc, etc. Vou gravar. Mas então, pessoal, é o seguinte, você não pode deferir liminar, é isso que ele está dizendo. Nos casos em que a lei do mandado de segurança, aquela lá antigona, dizia que não poderia, tá bom? E aí eu elenquei para vocês as hipóteses que vocês não podem conceder um mandado de segurança, tá bom? Eu vou trazer para vocês aqui, um momentinho, vamos lá. Olha aí, não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresa pública, sociedade de economia mista e concessionários de serviço público, tá bom? Mas percebam isso, contra atos de gestão comercial, tá, pessoal? Porque aí, né, você é sacanagem, né? Ele tá atuando na esfera, não é correto isso, né? Ele está atuando na esfera estritamente da livre concorrência, aí você vem com mandado de segurança, judicializando questões que são de âmbito comercial, isso aí não pode, né? Tá. Aí tem mais vedações aqui, tá? Tem um artigo aqui próprio disso. Um momentinho, vamos lá. Cadê? Tá aqui. Não se considerará mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo independentemente de caução. Que é a regra, né? Agora, hoje em dia, tudo você precisa, praticamente tudo você não precisa caucionar, a não ser na Receita Federal. Se eu não me engano, não mudou isso não, tá? Questão de cobrança tributária aí realmente, né, que eles chamam de exação tributária, né? Você realmente tem que garantir o juízo no recurso administrativo, a não ser que eu esteja enganado. Ah, não, você garante o juízo, não é para aceitar o recurso não, mas é para não correr juros e multa, etc. Da decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Olha aí, mandado de segurança não é supedâneo recursal, não é? De decisão judicial transitada em julgado. Então, sobre tudo isso aqui, ó, não cabe mandado de segurança. Vou grifar aqui. Tem mais, tá? Tem mais. Olha aí, não cabe liminar em mandado de segurança quando não será concedido liminar que tem projeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadoria e bens provenientes do exterior, porque senão o cara vai sumir com o bem, né? A reclassificação, ou seja, você não pode deixar ele como depositário, é isso que ele quer dizer. A reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de vantagem a pagamento de qualquer natureza. Porque são coisas que, uma vez, em regra, né? Uma vez, a compensação tributária não, é uma questão só de segurança nacional financeira. Mas, apesar de ser um pouco injusto, na minha visão. Mas a entrega de mercadoria é porque o cara pode sumir, a reclassificação, questão de serviço público dá um impacto, dá um rombo orçamentário enorme também, e a concessão de aumento de pagamento de qualquer natureza, naturalmente é a mesma coisa. Aí, olha só, tem aqui também uma situação que é o parágrafo 5º. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem até... Ou seja, no fundo, a tutela antecipada e a liminar acaba sendo a mesma coisa, pessoal. O que é o liminar? É uma tutela que é antecipada, pô. Entendeu? Então existe toda uma confusão terminológica em relação a isso, que todo mundo fica, né, se embananando. Mas a liminar é um gênero, a tutela antecipada é espécie de liminar. Correto? Então ele está falando aqui, ó, vale para tutela antecipada também, tá? Ou seja, não faz interpretaçãozinha não. É isso que ele quer dizer. Então, pessoal, essas são as matérias, né, que a lei do mandado de segurança diz que não é cabível liminar, e em algumas delas não é cabível nenhum mandado de segurança. Então, aí ele está dizendo aqui no caput do artigo 1º justamente isso, que, né, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança em virtude de vedação legal, não será cabível medida liminar contra atos toda vez que providência semelhante, ou seja, liminares, não puderem ser concedidas em ações de mandado de segurança em virtude de vedação legal. Então, no fundo, ele está dizendo isso, né? Olha, remete à lei que, na verdade, não é de 2012, tá? Eu vi agora que é 2009, me equivoquei. E a lei que foi revogada na segurança é de 1950. Então, vocês já estão cientes aqui do que está acontecendo, né? Tá tranquilo. O caput, então, está dizendo isso. Não cabe liminar contrato do poder público toda vez que não caiba liminar na lei do mandado de segurança. E naquelas hipóteses em que não cabe mandado de segurança propriamente dito, também não pode, pessoal. Tá bom? Porque se não cabe nem o próprio mandado de segurança, por que vai caber liminar? Ué, não tem sentido. Tá bom, e o parágrafo 1º aqui, vamos lá. Não será cabível no juízo de primeiro grau a medida cautelar nominada ou a sua liminar, quando impugnado o ato de autoridade sujeito à vida, mandado de segurança, à competência originária do tribunal.
ele está falando aqui é o seguinte, ó, fulano, meus amigos, quem está lendo essa lei, remeto à competência estabelecida em relação ao julgamento do mandado de segurança para julgar as liminares também. Ou seja, aquilo que não for competência do primeiro grau, porque isso não está na lei do mandado de segurança, tá? Essa questão de competência, quem julga o mandado de segurança em face de quem, isso está na Constituição, pô. Está lá na Constituição, nos artigos que tratam dos tribunais. Competência do STF, competência não sei quem. Não é? Então é isso, gente. O que ele está falando é a questão da competência. Aí eu coloquei aqui até uma observação. A questão da competência funcional e material, que é o que está na Constituição em relação. Cabe julgar o mandado de segurança em face de presidente da República, o STF, tarará, governador do Estado, STJ. Competência funcional e material para julgar o MS é a mesma que vale para julgar as liminares contra o poder público, contra os atos do poder público. O que vale para o MS vale para a respectiva liminar dele e para as outras liminares também, tá bom? E aí ele excepciona aqui de maneira que muitas pegadinhas são criadas, né, em função disso, ele excepciona o disposto no parágrafo anterior não se aplica à ação popular, à ação civil pública, ou seja, a ação civil pública e a ação popular tramitam em primeiro grau, aí você está ferrado. A liminar também vai tramitar em primeiro grau, para o juiz comum, juiz de piso. Agora, a lei do mandado de segurança estabelece que o juiz, né, no caso, onde existe a competência originária dos tribunais, a respectiva liminar do mandado de segurança também vai para lá. E também outras liminares, né, em razão da competência, vão também para a competência, segue a competência originária do mandado de segurança. Então, vamos parar desse blá 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 e vamos entender o que acontece aqui. O que ele quer dizer? Você segue o procedimento da competência do mandado de segurança que está na Constituição. Se falar que é o STF competente para julgar o mandado de segurança, não é? Contra aquele caso, a liminar respectiva vai ser também competência daquela autoridade. Aí tá, né, pessoal? Não cabe, então, no caso do julgamento da liminar em sede de ação civil pública e ação popular, você pode ajuizar no primeiro grau de jurisdição. Mas liminares que seguem a regra do mandado de segurança, né, que seriam competências das autoridades do mandado de segurança, aqui a lei ela copia essa remissão de competência que estava estabelecida na Constituição da República. Então, nós seguimos aqui a regra da competência funcional, correto? Regra da competência funcional. Então, em face de quem é a liminar, em face de quem é o ato do poder público, mas qual a autoridade que expediu esse ato do poder público, se ela estiver naquele rol de pessoas que detêm competência para julgar esses atos, competência dos desembargadores no Tribunal de Justiça, ou dos desembargadores do TRF, ou do STJ, ou do STF, nesse caso as liminares, que mesmo que não sejam em sede de mandado de segurança, também vão para lá, para essas mesmas autoridades, para que elas julguem essas liminares. E aí, por último, um parágrafo terceiro aqui que eu gostaria de dizer para vocês é que se a liminar esgotar, num todo ou em parte, qualquer objeto de ação, ela não seria deferível. Tá? Ou seja, caso não haja a possibilidade de reversão, se eu conceder a liminar, essa decisão, in limine, liminar, eu concedendo essa decisão, caso o processo se esgote, ou seja, seja irreversível aquela decisão proferida, nesse caso a liminar não poderia ser passível de ser deferida, concedida. Só que, pessoal, aqui inicia um problema, né? Inicia um problema. Porque, veja, vocês sabem aí que existem várias liminares para você conseguir o medicamento no SUS. Isso até outro dia, isso era dado à torta direito, né? Então não existia uma unanimidade nesse quesito. Então várias liminares satisfativas são concedidas sim, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição. Existe um choque de princípios aí constitucionais, que é o quê? A segurança jurídica, a segurança econômica, e aí no caso a saúde, né, um direito fundamental à saúde, então existe uma colisão dessas hipóteses, tá bom, pessoal? Então essa é o tema da aula de hoje. Agora na aula seguinte nós vamos esgotar essa lei, vamos terminar, sobretudo o artigo 4º, que é o artigo mais difícil, digamos assim, mais polêmico, e que dá realmente
o tchan dessa lei, tá bom? Então se liga aí, na próxima aula estamos juntos de novo. Já vou deixar gravada a próxima aula também, essa próxima segunda, e vocês fiquem ligados, tá bom? Um abraço a todos, bom estudo e deem uma leiturazinha nessa lei. Um abraço, até mais.